Então, viver de renda não é um esquema de pirâmide, não é você querer ganhar dinheiro rápido, você querer fazer investimentos especulativos, querer ganhar muito dinheiro na bolsa de maneira rápida, você procurar um retorno altíssimo, enfim. Isso não é viver de renda. Isso é você arriscar o seu dinheiro olhando apenas para a ganância. Você quer apenas ganhar um dinheiro muito rápido, muito fácil, e isso vai acabar quase certamente te fazendo perder o dinheiro que você investiu. Não é isso que você quer, tá certo? Então isso não é viver de renda. Investir em pirâmide, colocar seu dinheiro em investimentos arriscados, não é viver de renda. Certo? Não tem atalho, não tem esqueminha, né? O único local que dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário. Então, dito isso, vamos lá continuar. Para quem faz sentido você buscar, para quem faz sentido buscar viver de renda? Simplesmente para qualquer pessoa, né? Com a exceção de você ser bilionário ou milionário, que você tem tanto dinheiro entrando do seu trabalho, das suas empresas, que você não precisa se preocupar em investir seu dinheiro. Com exceção dessas pessoas, talvez, né? Eu acredito que nem, até para essas pessoas é útil ter esses investimentos. Com exceção dessas pessoas, talvez toda pessoa deveria procurar maneiras de fazer investimentos que sejam seguros, que tenham uma convexidade, ou seja, tenham a possibilidade de crescer muito ao longo do tempo em relação a um baixo risco. Então, quando você investe numa ação, por exemplo, o máximo que você pode perder é o dinheiro que você investiu. O máximo que você pode ganhar é infinito. Aquela empresa pode multiplicar por 2, por 3, por 5 vezes, por 10, por 50, por 100 vezes, né, como vários casos já aconteceram. Então, isso é você ter convexidade. Então, alguns investimentos, especialmente na bolsa de valores, têm esse tipo de convexidade e eles geram renda extra para você, né? Alguns deles são, por exemplo, ações e fundos imobiliários. A ação é a menor parte de uma empresa. Quando você investe em uma empresa, você investe em um negócio, você se torna sócio dele, o lucro que aquele negócio tem, ele distribui para você em forma de dividendos, tá bom? Mesma coisa que funciona com fundos imobiliários. Fundos imobiliários é como se fosse uma ação para imóveis. Então, fundo imobiliário é um condomínio que possui imóveis, às vezes físico, às vezes não. Então, por exemplo, um shopping, ele é um imóvel físico, um imóvel de tijolo, que tem as lojas dentro do shopping, aquelas lojas pagam aluguel para o shopping e o shopping distribui o lucro para você, que é cotista, que é acionista. Tanto o fundo imobiliário como a ação, a maioria deles você consegue investir com menos de R$ 200, certo? Ações especificamente você pode investir com menos de R$ 10. E alguns fundos imobiliários também têm o preço abaixo de R$ 10, sendo que a maioria hoje em dia está com preço em volta de 80, 120 a R$ 120, tá certo? Dito isso, esses são alguns investimentos que você pode fazer para conseguir viver de renda, mas isso não é suficiente. Entender quais são as classes de investimentos não é suficiente para te permitir viver de renda, tá bom? Antes de tudo, você precisa entender por que qual o grande benefício, antes da gente falar como você fazer para olhar o que você deve olhar na ação, no fundo imobiliário, você tem que entender qual o grande benefício de você viver de renda, de você procurar investimentos que te permitam viver de renda. Imagine o seguinte cenário: você está trabalhando hoje, todos os meses, todos os dias, né, com sua profissão. Vai chegar um momento que você vai ficar mais cansado, você vai ter filhos, seus filhos vão estar, enfim, vai precisar dar atenção para seus filhos, você vai precisar continuar crescendo no seu trabalho, e aí, de repente, você não vai se sentir mais tão motivado a trabalhar, a crescer na sua profissão, como você estava antes. Então, quando essas coisas que inevitavelmente acabam acontecendo com a maioria das pessoas chegam até você, você vai precisar simplesmente começar a criar uma nova renda extra, porque senão a sua qualidade de vida vai começar a baixar. O preço das coisas sobe com o tempo, né? Como a gente sabe, a inflação em 2021 foi mais de 10%. Então, se a sua renda não está crescendo, se a sua renda não está aumentando, infelizmente o seu dinheiro está diminuindo. Então, se você não está separando parte do seu dinheiro e investindo, fazendo aquele dinheiro crescer, você necessariamente está perdendo dinheiro. Dinheiro é como se fosse um músculo. Ou ele está trabalhando e crescendo, ou ele está necessariamente diminuindo. O dinheiro não é uma coisa estável que fica mantendo o seu valor, né? Dinheiro reais, por exemplo. Então, o dinheiro em si, ele não mantém o valor com o tempo. Ele vai perdendo valor com o tempo. Isso quer dizer que o preço das coisas vai subindo. E se você não tem investimentos que te permitam ter uma qualidade de vida maior no futuro, você vai acabar tendo que trabalhar mais ao longo do tempo. E isso é uma coisa que você quer evitar a partir do momento que você faz investimentos que gerem uma renda extra para você. Inclusive,